Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, um programa com destaque aí para entrevistas com especialistas em diversas áreas, temas de interesse para todos nós. Vamos falar sobre saúde, políticas públicas, educação. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. E nós vamos começar o programa de hoje justamente falando sobre políticas públicas. Vamos falar sobre a inclusão social e os portadores de autismo, uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. No Brasil, estima-se aí que cerca de 2 milhões de pessoas sejam autistas. E só aqui no estado de São Paulo, são mais de 300 mil. Eu e a Júlia Stanzioni conversamos aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com o João Sardi, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo da OAB da cidade de Garça, no interior paulista. E o João falou sobre um projeto de lei que prevê a proibição de planos de saúde para a exigência do cumprimento de carência por pessoas com TEA, que é o transtorno de espectro autista, que necessitem de procedimentos de alta complexidade. Vamos acompanhar essa entrevista. Como surgiu, então, essa ideia aí na subseção de Garça da OAB sobre a construção desse projeto de lei? Na verdade, ela partiu de uma situação concreta, né? Eu ajuizei uma ação na comarca de Marília, porque havia sido negado atendimento de um procedimento de alta complexidade para uma criança que tinha autismo, e o plano havia negado porque o pai havia declarado ao plano de saúde que o filho tinha autismo, né, na lavratura do contrato. E o plano negou, dizendo que era uma doença pré-existente. Como o autismo não é uma doença, por lei, é definido como deficiência, e com o auxílio de uma professora da Universidade de Stanford, que me deu algumas declarações, nós conseguimos que o judiciário declarasse que, para fins de carência, o autismo é considerado deficiência e afastou a carência de 24 meses. A partir disso, entramos em contato com o deputado Sérgio Studart, do PV do Ceará, que é coordenador da Frente Parlamentar de Defesa do Autismo na Câmara dos Deputados, e ele se propôs a fazer um projeto de lei para ver se consegue abarcar todas as pessoas que têm autismo, né, possam beneficiar dessa decisão. O senhor tem feito aí uma interlocução aqui na Alesp com a deputada Valéria Bolsonaro, né, do PSL, correto? Como é que estão, como estão as conversas para colocar o Legislativo Paulista também nessa rota aí do projeto de lei? Bom, a deputada Valéria Bolsonaro ela já apresentou o projeto, tá? É o projeto 670/2020. Porque é o seguinte, a lei paulista, ela praticamente copiou a lei federal 12764. E lá previu que a criança, né, o aluno autista, incluído, né, no ensino regular, ele tem direito a um acompanhante especializado. Só que a lei em si, ela não define o que é um acompanhante especializado, ela fica no ar. E a maior parte das vezes o poder público tem designado estagiários para colocar no lugar desse acompanhante especializado. E como na cidade de Garça, eu ganhei uma ação contra o município de Garça, na qual a justiça determinou que fosse necessário um professor de educação especial ficar dentro da sala de aula, do lado da criança durante todo o período, entrei em contato com a assessoria da deputada Valéria Bolsonaro e ela se propôs e apresentou o projeto de lei, desde o dia 7 de novembro agora. Foi protocolado. Perfeito, vai mostrando o quanto essa interlocução, né, entre sociedade civil e legislativo vai fazendo com que leis sejam não só aprovadas, mas melhoradas, se assim eu posso dizer, ao longo dos anos. Mas esse projeto de lei que vocês construíram aí em Garça, ele está em âmbito nacional também, né? Eu queria que você falasse sobre ele, parece que tem um outro projeto também sendo construído. Tem mais 2 protocolados já. Um é que a lei Berenice Piana, ela garante à pessoa com autismo ao acesso aos medicamentos. Ponto. Só que como a maior parte, como o autismo é uma deficiência, não doença, dificilmente tem prescrição em bula para autismo. Então, normalmente os planos de saúde alegam que não disponibilizam tais medicamentos porque não tem prescrição em bula. E como o STJ já decidiu que as medicações off-label têm que ser custeadas pelos planos de saúde, o deputado Sérgio Studart fez um projeto de lei, que é a 4759, 2020,
dizendo que para fins de medicamentos na Lei 12.764, também engloba-se as medicações de uso off-label, ou seja, sem prescrição em bula. E o outro é o projeto de lei 5.111, de 2020, na qual altera o Estatuto do Deficiente, e isso aí já é mais amplo, né, para os deficientes. Por quê? Normalmente, quando se entra com uma ação judicial, em regra, os processos são públicos, tá? Então, os documentos ficam abertos ao público. Só que a relação médico e paciente é sigilosa. Se é sigiloso essa relação, porque os documentos que contenham detalhes relativos à deficiência da pessoa têm que ser públicos. Então, ele está fazendo um projeto de lei para que os processos judiciais que tramitam com documentos inerentes, que digam respeito à deficiência da pessoa, para que tramitem em segredo de justiça. Como é que está a mobilização das famílias, né, para a regulamentação desse projeto aqui no Estado, no governo, na Câmara Federal? Como é que estão se movimentando em relação a isso? É tudo muito recente, né? O que nós conseguimos ter agora, inclusive eu quero agradecer muito o presidente da OAB de Garça, né, o Dr. Fábio Ricardo, que se prestou a oficiar o presidente Felipe Santa Cruz para que, se possível, ele oficie, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que, né, dê um carinho especial para a tramitação desses projetos, porque hoje é muito grande a quantidade de pessoas diagnosticadas com autismo. O último levantamento do CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, é que a proporção é de 1 para 54. Então, é muita gente. Então, a gente aguarda aí que o projeto tramite nas comissões como deva, né, e seja aprovado pelo plenário, tanto, né, da Câmara como do Senado, e, se possível, né, o nosso presidente sancione a lei sem nenhum tipo de veto. E, doutor João, aqui na Alesp, a Alesp já foi palco de discussão também sobre o autismo. Ano passado tivemos o primeiro fórum de acessibilidade, foi uma iniciativa da deputada Damares Moura, doutora Damares Moura. E eu gostaria que você falasse para a gente com relação às políticas públicas, né? Como é que você vê hoje não só o direito dos autistas, mas o direito da pessoa com deficiência, educação inclusiva? Qual que é a sua análise disso? Olha, a lei em si, né, no aspecto formal, ela é perfeita. Eu acho que o grande problema que tem hoje diz respeito a gente até conversou com a Júlia outro dia, é a questão da ignorância, mas não da palavra da forma pejorativa, é o não saber, não conhecer, tá? Então, pouca gente entende o que vem ser autismo. Normalmente, a pessoa, quando se fala, eu tenho um filho com autismo, a pessoa que desconhece, a primeira coisa que ela pergunta é qual a habilidade dele, né? Porque fica nesse estigma, né, de que a pessoa com autismo é superdotada ou muito inteligente, quando na verdade é o contrário, né? A maior parte tem deficiência intelectual. Então, na verdade, o que se precisava muito é conscientização. As políticas públicas em si, quando se busca o poder judiciário, se consegue, né, com muita luta, até porque tem a legislação, mas normalmente se consegue ter algum sucesso só mediante a judicialização do tema. Quais são as necessidades hoje, né? Como é que está o atendimento público hoje para as pessoas com autismo? Quais são aí os pontos positivos e negativos desse atendimento público que o Estado fornece de uma maneira geral? O Estado, sim, tem feito a parte dele, né? Ele tem fornecido medicações até de alto custo, quando necessita de salas especiais, as crianças têm sido atendidas. A grande falha aí é na formação mesmo, né? Até porque o autista nenhum é igual ao outro, então as demandas são muito diferentes. E, no modo geral, a criança tem acesso a terapias, não tanto quanto necessário, mas, no modo geral, ele tem tido acesso. Necessita melhorar muito, é óbvio, né? Do jeito que está, ainda é muito pouco frente ao que é disponibilizado aos países mais desenvolvidos, mas já é um passo que está sendo dado aqui. E, doutor João, justamente então falando dessa inclusão, né? Para quem não sabe, no dia 2 de abril foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para falar, quando a gente está falando de criança e adolescente, essa inclusão
nos meios sociais e principalmente na escola. Como que o senhor vê essa questão hoje, não só no estado de São Paulo, mas no país? A escola, né, eu acho que a parte de educação é o calcanhar de Aquiles para todo pai que tem criança com autismo, principalmente autismo grave, né? Porque muitas crianças vão precisar de acompanhamento durante toda a vida. Como eu disse, as demandas são diferenciadas, e o mundo em si ele não é feito para pessoa com deficiência, ele é feito para pessoa neurotípica. Então, é muito difícil conseguir adaptações para pessoas com autismo, porque ao contrário de uma pessoa que é cadeirante, que pode se fazer rampa, né, ou uma pessoa que é deficiente visual, pode aprender em braille, é muito complexo a deficiência da pessoa com autismo. Não existe um autista igual ao outro. Então, tem que se estudar muito e levar muito a sério para que essas crianças tenham capacidade de chegar próximo da pessoa neurotípica. Mudou muita coisa de 10, 20, 30 anos para cá em termos de política pública para pessoa com autismo? A partir de 2012, sim, porque 2012, quando entrou em vigor a Lei 12.764, e na qual reconheceu a pessoa como, lá diz que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, toda a legislação que já existia e posteriormente foi editada para as pessoas que têm deficiência, é aplicável à pessoa que tem autismo. Então foi fantástico nesse ponto, né? A partir de lá vem melhorando, mas falta muito para chegar ao ideal. Quando a gente fala, tudo bem quando uma família tem alguém com um espectro autista e tem a condição de levar essa criança, adolescente, em médicos particulares, é de um jeito. Quando a gente fala de famílias, que são a grande maioria no estado de São Paulo e também no Brasil, que precisam usar a rede pública, né? Como é que o SUS hoje conversa com essas famílias? Como o SUS auxilia, então, no tratamento do autismo? Então, a lei prevê o acesso da pessoa com autismo a todos os serviços multiprofissionais para atender as demandas, que inclui fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, né? Mas como o SUS, historicamente, a gente sabe, é uma política pública universal, então, em alguns casos, é muito deficiente. A gente vê, por exemplo, que pessoas que são neurotípicas, quando precisam do SUS, eles têm dificuldade. Imagina as pessoas carentes que têm crianças com graves limitações. Eu acho que é o caminho, né? Mas tem que melhorar muito, ainda é muito deficiente. Muitos, como eu digo, acabam tendo que judicializar, porque se não for a mão do Poder Judiciário, dificilmente consegue uma terapia adequada para a criança poder ter um mínimo de desenvolvimento. E nós continuamos falando sobre políticas públicas, agora em relação às crianças e os adolescentes. Esse foi um tema abordado aí durante uma entrevista que a Priscila Silvério e o Fábio de Lima fizeram com a Thaís Nascimento Dantas, que é vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da OAB de São Paulo. E a Thaís lembrou bem que nesse período em que ainda vai acontecer aí o segundo turno das eleições para prefeito aqui na capital paulista, é preciso pensar em políticas públicas para esses cidadãos em formação que vão ser aí o futuro, não só da nossa cidade, como do nosso estado e do nosso país também. Para começar a nossa entrevista, gostaríamos que a senhora nos contasse como a Comissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB São Paulo elaborou essa carta de compromisso direcionada aos candidatos a cargos eletivos no município de São Paulo. A Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da OAB São Paulo, ela tem a função de garantir, como nossa Constituição coloca lá no artigo 227, a absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes, ou seja, eles precisam estar em primeiro lugar no âmbito de políticas, de serviço, de orçamento público. E é para isso que essa comissão atua utilizando justamente o nosso conhecimento jurídico. Nesse contexto, diante das eleições em que é inegável que estamos todas e todos na condição de cidadãs e cidadãos tomando uma decisão muito relevante para a vida política no país, e nesse contexto especificamente, né,
para os municípios, a comissão reconheceu o seu dever em contribuir para pautar a temática dos direitos de crianças e adolescentes. Por quê? Embora, como eu tenha dito, a nossa Constituição fala que criança e adolescente tem que ser considerado em primeiro lugar, há ainda um enorme descompasso entre o que se verifica na prática e o que está assegurado na legislação. Por conta disso, nós inicialmente fomos provocadas por uma advogada, Tayane Delazen, que trouxe essa demanda de precisamos levar isso junto a candidatas e candidatos. E a partir disso, a OAB São Paulo se dispôs a contribuir com essa temática. Então, entendendo que é necessário o esforço de muitas pessoas e organizações para transformar essa realidade, nós nos juntamos a outras diversas instituições, aqui destaco IPA Brasil, Fundação Abrinq, Plan International Brasil, Rede Peteca, enfim, diversas organizações que atuam na temática de infância e adolescência, e para isso foi elaborada uma carta compromisso com um foco específico nesse primeiro momento, que é a erradicação do trabalho infantil e a promoção da aprendizagem, entendendo que o município tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto. E a partir disso, a gente está buscando candidatas e candidatos à Prefeitura e também à Câmara de Vereadores para se somar a esses compromissos e garantir que isso vai ser incorporado à gestão. Até o momento presente, a gente já tem mais de 60 adesões, mas de fato é fundamental que esse número cresça e, para além disso, que haja um cumprimento na prática quando no início dos mandatos. Doutora Thaís, às vezes os assuntos que entram ali em pauta e na corrida, né, por uma vaga, seja na prefeitura ou nas câmaras municipais, acabam sendo pautas que ganham voto, né? E falar de criança, muitas vezes, não se entrava ali em pauta por não ter voto, né, deste público. Eu queria que a senhora falasse um pouco, então, dessa adesão, né? A senhora já falou que teve um número aí de candidatos que já se engajaram no assunto, mas realmente esse engajamento, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, de como as pessoas, os candidatos estão se engajando de verdade numa questão que é tão importante. É super importante esse olhar para a infância e adolescência numa perspectiva de que esse é um ponto de partida para diversas transformações sociais. Então, por exemplo, queremos enfrentar as desigualdades. É inegável que há iniquidades estruturais no nosso país, especialmente quando a gente olha para a questão de raça, de gênero, de deficiência. E garantir igualdade de condições desde a mais tenra infância é fundamental para reverter esse cenário. E daí, nesse contexto, é importante, e é o que vem sendo trazido por diversos candidatos e candidatos, a importância de olhar para alguns temas que têm maior preocupação ou maior gravidade nesse cenário atual. Então, a gente tem, por exemplo, o trabalho infantil, que é esse foco inicial, que daí eu destaco que o Brasil ele é reconhecido internacionalmente por avanços nessas políticas. No entanto, ele vem sofrendo retrocessos nesse campo. Depois de vários anos em queda, os índices de trabalho infantil voltam a subir no país. Isso está alinhado à falta de políticas públicas, ao aumento de uma crise econômica que empurra famílias para a vulnerabilidade social e que não garante mecanismos de proteção social a essas mesmas pessoas. Há também discursos que naturalizam o trabalho infantil, que em verdade é uma grande violação a diversos direitos. Um outro ponto que, felizmente, tem aparecido porque é extremamente urgente é a questão de enfrentamento a violências contra crianças e adolescentes. Vale aqui destacar uma infinidade, né? Tanto a violência doméstica, que acontece dentro dos lares, nas mais diversas camadas sociais, e que ainda é um desafio, mesmo a gente tendo avanços regulatórios, como a lei do menino Bernardo, que traz uma maior responsabilização para mães e pais responsáveis. No campo da violência é importante, isso felizmente tem sido mais falado, o enfrentamento à violência sexual, que é ainda muito comum no nosso país, e começa desde muito pequenas, crianças e adolescentes são submetidos a isso, muitas vezes bebês, e daí também, nesse caso, fica muito evidente a questão da desigualdade de gênero. E um outro ponto que vem sendo pautado, e acho que ele precisa ter uma grande urgência, é também o ponto da violência policial, porque especialmente adolescentes negros são bastante vulneráveis nesse contexto. A gente tem um cenário de letalidade
muito alto na nossa cidade. Então, esses são alguns pontos que eu destaco, mas sem dúvida, o olhar para a infância e a adolescência, ele deve perpassar qualquer projeto político, porque crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, então precisam ser vistos como pessoas a terem seus direitos garantidos por meio de políticas, de serviços e de orçamento, nessa perspectiva, né, de demandar o município e os gestores municipais. E, para além disso, há um olhar que é estratégico, que é, de fato, se a gente quer promover justiça social, é fundamental que sejam garantidos direitos desde a primeira infância. Doutora Thaís, este ano é um ano especial, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 30 anos. Qual a análise que a senhora faz do ECA nesse período e o que precisa avançar ainda, que mesmo com o ECA ainda não foi conseguido para defender crianças e adolescentes aqui no Brasil? O Estatuto da Criança e Adolescente ali é uma enorme vitória no marco civilizatório do nosso país. Ele é um desdobramento daquele compromisso constitucional que fizemos em 88, no artigo 227, de colocar a criança e adolescente em primeiro lugar, e ele vem detalhar como efetivamente isso pode ser garantido. Então, detalhando inclusive o conteúdo de prioridade absoluta, estabelecendo o sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, pelo qual diversos órgãos estão imbuídos do dever de cuidar de crianças e adolescentes. Há no ECA previsões relacionadas à questão de trabalho infantil, de responsabilização de adolescentes por ato infracional, direito à educação, direito à saúde, enfim. De fato, é uma legislação muito importante para a garantia desses direitos. No entanto, não podemos deixar de reconhecer, e aí infelizmente não é um desafio só da área da infância e adolescência, que mais uma vez reafirmo, há uma diferença entre a prática que se verifica e o que é garantido legalmente. E é fundamental que a gente consiga superar esse lapso, esse descompasso que existe. E qual é o caminho para tanto? Esse caminho é pautado por reconhecer que todas e todos têm deveres, então o Estado principalmente, né, no âmbito dos seus 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, as famílias e a sociedade como um todo. No entanto, é importante pensar também que nessa perspectiva de garantir a infinidade de crianças e adolescentes direitos, o Estado tem um papel especial. E nesse contexto, é fundamental cobrar o poder público para que ele assegure políticas e serviços para a área da infância e adolescência com orçamento disponível para essa área. Acho que esse é um grande gargalo. Ainda há em verdade, até uma crescente precarização de investimentos nas áreas sociais, e isso acaba afetando crianças e adolescentes. Não tem como garantir os direitos nos termos em que eles estão no ECA se não houver investimento adequado. E aproveito aqui também para fazer um outro ponto de destaque em relação a esses 30 anos do ECA, que embora ele seja realmente muito importante, elogiado, inclusive reconhecido internacionalmente como essa legislação forte de proteção à infância e adolescência, ele vem sofrendo alguns ataques. Então, medidas legislativas que visam esvaziar esse conceito e, na verdade, essa prática de proteção integral a crianças e adolescentes na condição de sujeitos de direitos. E é fundamental atentar a isso, barrando retrocessos e, ao mesmo tempo, promovendo avanços por meio da atuação de nós como todos e especialmente do poder público. O Especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí, a gente volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e agora nós vamos falar sobre saúde. E o medo de uma segunda onda da pandemia de coronavírus vem assombrando aí vários países da Europa nesses últimos tempos, né? Muitos já estão nessa segunda onda, estão sentindo os efeitos dessa segunda onda. Sobre esse assunto, a Lilian Busato e o Jeremias Gomes conversaram com o médico infectologista Marcelo Jardim. O doutor Marcelo alertou que o risco sempre está presente e que é preciso não só manter, como intensificar as medidas de segurança sanitária. Vamos acompanhar.
Em alguns países já vem sendo discutido o lockdown, né? O que foi feito. A pergunta é: o que foi feito de errado para a Covid-19 voltar? A gente pode dizer que o isolamento social não foi feito corretamente? É muito difícil atingir o objetivo de um isolamento social, de um lockdown, com todas as características que ele precisa para dizer que ele foi bem feito. Cada país tem suas particularidades e isso é influenciado pelas suas características sociais, pelas suas características econômicas também. Então, o que acontece é que para que um isolamento social seja bem sucedido, é necessário não só essas questões de fechamento de atividades econômicas e tudo. É necessário também haver uma política de testagem em massa que realmente consiga atingir todas as pessoas suspeitas de estarem contaminadas, e é necessário que as características sociais desse país permitam. Eu vou dar um exemplo do Brasil. Aqui no Brasil nós temos 11 milhões e 400 mil pessoas, de acordo com o último censo do IBGE, vivendo em favelas, vivendo em situações de aglomeração já pela própria natureza da habitação, onde você vai encontrar pessoas que são mais vulneráveis, que são idosos, mais adoentadas, convivendo ao lado de pessoas que estão na atividade econômica e precisam sair de casa. Só esse dado já mostra a dificuldade de promover realmente um isolamento social que funcione de fato na nossa realidade aqui no Brasil. A Europa tem as particularidades dela, lá também, com essa tentativa de retomar as atividades econômicas, o que é bastante importante, é necessário, a humanidade precisa das atividades econômicas em funcionamento, mas essa abertura mostrou que ela traz consigo a capacidade de haver novas infecções, novos eventos de transmissão. Então, uma série de critérios são necessários para dizer que a estratégia é bem sucedida, e como eles envolvem saúde pública e um diálogo constante entre poder público e a sociedade, nem sempre isso consegue ser objetivado, não consegue ser atingido. Então, realmente houve falhas, a gente não conseguiu fazer com perfeição em diversas partes do mundo o que é o ideal de isolamento social. Nos países europeus, agora a gente está entrando lá, eles estão entrando no inverno, que foi o mesmo pico de aqui no Brasil, no inverno, de ser decretado que o isolamento social, todo mundo ficando em casa, com a possibilidade de se decretar numa posterior lockdown, se não tivesse o resultado obtido. A pergunta para o senhor seria: o clima tem a ver com alguma facilidade de infecção do Covid-19 ou não? Não, não tem. No caso do Brasil, nós tivemos uma onda crescente no inverno, mas que está relacionada ao momento do ano em que o vírus foi introduzido e o tempo que ele levou de disseminação. No caso da Europa, nós temos a coincidência dessa segunda onda acontecendo no inverno. O conceito que se confunde muito é pensar que calor tem capacidade de esterilizar, né? Então, muitas pessoas confundem as coisas. Na verdade, o vírus tem sim a capacidade de propagar, tanto no calor, haja visto o que aconteceu nas cidades brasileiras de Manaus, Belém, na região norte, onde faz muito calor, isso não foi impedimento para que o vírus propagasse. Também não dá para comparar a característica do nosso inverno com o inverno europeu, porque o nosso inverno é muito mais brando, se for comparado com o desses países do hemisfério norte. A característica do inverno, que tem alguma capacidade de aumentar a disseminação de doenças transmissíveis respiratórias, e aí não é só o Covid, mas é o influenza, a gripe também, é o fato de que no inverno as pessoas convivem mais próximas em ambientes fechados e aglomerados, até pela própria dinâmica de, por exemplo, não estar em ambiente aberto no frio, as pessoas se aglomeram mais. Então, o fator preponderante no inverno não é o clima em si, mas é o comportamento humano diante desse clima. E, doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre protocolo sanitário. Se todas as pessoas, 100%, elas respeitassem o distanciamento, o álcool em gel em mãos e o uso da máscara, o senhor acha que mesmo assim seria necessário decretar o lockdown? O lockdown, ele é como se fosse um remédio muito amargo a ser usado em situações extremas
que a ciência consegue desenhar já. Por exemplo, são situações em que a gente consegue contabilizar e que esteja aumentando o número de transmissões, e que os sistemas hospitalares estão ficando esgotados. Então, ele é, sim, um remédio a ser usado quando a sociedade não consegue atingir o objetivo de reduzir as transmissões através dessas medidas comportamentais que você citou, como uma boa higiene. A gente precisa tornar o aperto de mão uma falta de educação. O aperto de mão transmite germes de uma mão a outra. A falta do uso de máscara, a gente sabe que muitas pessoas está até sendo estudado isso em nível de comportamento humano, porque algumas pessoas têm resistência a usar máscara. E o uso da máscara de forma errada, que a gente tanto vê na rua, pessoas que não cobrem o nariz adequadamente, a gente vê muita gente nos ambientes públicos usando a máscara no queixo, que não protege ninguém de nada. Então, assim, garantir que o comportamento individual de cada uma das milhões de pessoas da população seja exatamente aquilo que a gente advoga como profissionais da área de doenças infecciosas, é uma luta muito difícil. E quando essa luta não consegue ser ganha e as transmissões aumentam e os hospitais estão saturados, infelizmente o lockdown acaba sendo o remédio necessário. Doutor, no Brasil, a gente ainda corre o risco de uma segunda onda? A curva do Brasil, embora esteja diminuindo, ela não é aquela curva de uma onda tão clara assim. Parece muito mais uma estabilização caindo devagar do que propriamente uma onda que se passou e que a gente vai ter novos aumentos de casos. No Brasil inteiro, as médias móveis de óbito e de casos novos, elas estão de fato caindo. Mas existem 10 capitais onde esses números, na verdade, estão aumentando. São Paulo, inclusive, assim como Belém, São Luís, Aracaju, Macapá, Salvador, são cidades em que os números estão aumentando. Então, a média do Brasil cai, mas em pontos específicos do Brasil está aumentando. Não penso, pessoalmente, que isso possa ser chamado de uma segunda onda, porque, na verdade, a gente ainda está vivendo uma espécie de acomodação para baixo do nosso primeiro momento. Não foi uma onda que passou, a gente tem uma estabilização de casos um pouco menor do que foi no começo, mas a Covid não deixou de circular, não desapareceu. Doutor, o senhor iniciou falando da questão, tem a questão do transporte público. O Brasil, cada país tem uma característica. Aqui a gente tem as comunidades, as antigas favelas, né? E a gente sabe que nessas comunidades adquirir um álcool gel muitas vezes é difícil, porque é um produto muitas vezes mais caro do que o alimento, né? Como é que o senhor vê as políticas públicas nesse sentido? Eu já fiz entrevistas, por exemplo, que por meio de uma certa inteligência, foi fazendo uma pesquisa para ver quais bairros tinham mais contaminação, enfim, né? O senhor acha que essa questão de quantificar e de fazer um ataque mais focado nessas comunidades são importantes? Sim, mas quando a gente pensa em política pública a respeito disso, além dessas questões que você cita, essas pessoas às vezes têm dificuldade, eu não digo nem álcool gel, mas sabonete, são pessoas que não conseguem comprar sabonete para o mês inteiro, né? Então, como você pode cuidar da higiene dessa forma? E aí não é só Covid, mas todas as outras doenças nesse cenário. Bom, a política específica do Covid deveria envolver não só um olhar diferenciado para a parte social dessa população, mas também uma capacidade do sistema de saúde de testar essas pessoas. Porque para você poder selecionar como fazer um isolamento menor, você precisa conhecer quem você vai isolar. E isso depende de testes. No Brasil, a subnotificação, a gente encontra muito menos casos do que aqueles que estão de verdade circulando aí, porque a gente não tem disponibilidade do teste desde o início. Essa não foi a prioridade. Então, fica muito difícil conseguir fazer de forma perfeita e adequada isolamentos pontuais se a gente não consegue nem encontrar quem é o doente que precisa ser isolado. Doutor Marcelo, o senhor como especialista já está na área, na realidade mesmo que está ocorrendo, qual que seria um cenário positivo e uma atitude do poder público, de política pública, para que tivesse uma resposta rápida em relação a esse problema que a gente está vivendo? A gente sabe que enquanto não vier a vacina, a gente ainda vai ter que estar sendo sempre com medidas, né, protelatórias, de proteção também.
Qual seria o cenário que o senhor indicaria uma melhor resposta até a chegada da vacina em definitivo? Eu penso que a disponibilidade de testes é o primeiro ponto fundamental. A gente precisa ser capaz de diagnosticar todos os casos que estão acontecendo, não apenas aqueles que batem a nossa porta. Isso a gente precisa fortalecer sistemas de vigilância que já existem, como o Infogrip, que é um sistema de vigilância dessas doenças respiratórias e que consegue definir quais os vírus respiratórios estão circulando para atuar com mais precocidade. Eu penso que o subsídio econômico a populações vulneráveis que ficaram sem renda é importantíssimo. Isso é uma coisa que o Brasil está fazendo, mas eu penso, mas as notícias dão conta de que tem prazo de validade. Eu não sei se isso continua, porque o coronavírus vai continuar no ano que vem, a crise vai continuar no ano que vem, e a gente não ouve muita notícia da continuação desses subsídios econômicos. A gente precisa fortalecer redes hospitalares e a capacidade de pessoal mesmo de atuar na linha de frente dessa doença, e eu acho que a comunicação com a população precisa melhorar. Eu vou dar um exemplo. Quando o poder público precisa comunicar com a população em alguns aspectos de saúde, como, por exemplo, prevenção do HIV, a mensagem é muito simples e muito clara: use preservativo. Quando a mensagem a respeito de tabagismo, a mensagem também é muito clara: deixe de fumar, temos como ajudar você no sistema de saúde. Mas quando se trata de mudança de comportamento em vários momentos da vida de todo mundo, que é o não tocar nas pessoas, manter o distanciamento entre as pessoas, não tocar rosto, usar máscara corretamente, a mensagem passa a ser mais difícil. Então, o poder público precisa comunicar melhor com a sociedade e, assim, tecnologias para essa comunicação já existem, está aí publicidade, tudo atingindo os objetivos que ela precisa quando se trata de coisas comerciais. Isso também tem que estar disponível para dialogar com a sociedade e levar melhor a mensagem de convencimento para a população da mudança de comportamento quando isso é possível para aquela pessoa. Agora eu separei uma entrevista sobre um assunto que gera muita discussão. O valor altíssimo, eu diria até exorbitante, de um medicamento para o tratamento de pacientes portadores da AME, que é a atrofia muscular espinhal. A AME é uma doença genética, progressiva e muitas vezes letal, que afeta a capacidade do indivíduo de caminhar, comer e até respirar. Uma em cada 10 mil crianças que nascem podem ter atrofia muscular espinhal e o medicamento pode chegar, acredite, a 12 milhões de reais. Eu vou repetir, 12 milhões de reais. Mas São Paulo deu um passo aí à frente e aprovou a isenção do ICMS para o medicamento. Para falar sobre esse assunto, o Guga Mendonça e a Melissa Araújo entrevistaram a Fátima Braga, que é presidente da Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal. Vamos acompanhar aí como foi esse bate-papo. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa vitória que nós tivemos aqui no Parlamento Paulista em relação aí à isenção do imposto, né, para esse medicamento tão importante para combater essa doença. Com certeza, foi uma grande vitória e a gente está tentando replicar esse bom exemplo de São Paulo a outros estados do Brasil. Interessante. Agora, explica detalhadamente como funciona, né, a doença. É importante que a gente esclareça, né, quais os sintomas, como a gente consegue diagnosticá-la ela com precisão, e aí a gente vai entrando na questão do medicamento. Pois não. Então, a atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, que é a sigla da doença, é uma doença genética que causa a morte de algumas células específicas do nosso sistema nervoso, conhecidas como neurônios motores. A maioria dos neurônios, eles estão localizados na medula espinhal e controlam o movimento dos músculos, principalmente das pernas e dos braços, e também outros músculos, os que nos ajudam a respirar, a comer, por exemplo.
Fátima, você falou sobre replicar essa iniciativa de São Paulo. Como que tem sido feito nos outros estados? A gente sabe que São Paulo tem uma importância muito grande aí por ser o maior parlamento do Brasil, o maior da América Latina. E aí eu queria saber como é que tem funcionado com relação a outros estados. Você acha possível, por exemplo, que uma criança que não que seja, por exemplo, sei lá, do Espírito Santo, que não tem ainda essa isenção de ICMS, ela venha para São Paulo para solicitar por meio do estado de São Paulo para ter essa isenção aqui, ou vocês vão procurar outras alternativas aí para ajudar também pessoas que não estão em São Paulo? Olha, a gente transferir um paciente, né, de domicílio, falando de um paciente com AME, é muito complexo. A AME, principalmente a AME tipo 1, que é a forma mais grave, logo nos primeiros dias de nascido, nos primeiros meses, essa criança tem falência respiratória. Então, ela precisa de auxílio de um respirador para sobreviver. Então, transferir essa criança de domicílio é muito mais complicado, porque em algum momento ela vai ter que voltar para o domicílio original dela, que no caso é o estado dela, e isso vai trazer prejuízos. O que a gente entende é que os estados que aderirem ao CONFAS, eles podem sim isentar esses 17% de ICMS e com isso fazer com que esse medicamento diminua cerca de 100 a 150 mil reais por ampola, né? Por caixinha, por aplicação. Agora, quais são os outros tratamentos que são indicados para a AME? Olha, hoje nós temos no Brasil, no mundo, 3 medicamentos para a AME. No caso, o primeiro medicamento foi o Spinraza, o segundo o Zolgensma e o terceiro o Risdiplam, que acaba de ser registrado pela Anvisa aqui no Brasil. Então, hoje nós temos 3 medicamentos para o tratamento da atrofia muscular espinhal. Agora, desses 3 medicamentos, todos têm um custo assim tão alto quanto este que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, a isenção do ICMS? Olha, todos têm um custo alto, falando de uma doença degenerativa grave que acomete pessoas das mais várias classes sociais, mas o medicamento mais caro do mundo continua sendo o Zolgensma, que é uma terapia gênica e que hoje, para nós aqui no Brasil, o tratamento chega a ser 12 milhões de reais. Nós vamos para mais um intervalo e na volta, novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o Rádio em Revista. A gente volta do intervalo com uma pergunta, né? Você sabia que 70% dos alimentos produzidos no país são provenientes da agricultura familiar? Isso mesmo, é a geração de empregos, renda e qualidade de vida para os brasileiros, né? E sobre esse tema, eu separei uma entrevista que o Fábio de Lima e a Lilian Busato fizeram com o antropólogo e permacultor Bento Cruz. Então aí vamos conhecer um pouco mais sobre a agricultura familiar aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Bento, explica para o nosso telespectador o que se enquadra exatamente como agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar é uma agricultura praticada, né, dentro de núcleos familiares e comunidades, né, principalmente comunidades tradicionais, que se mantém dentro do espaço rural, né, com a diversificação econômica a partir da produção de alimentos in natura e, em muitos casos, com processamento dentro da própria propriedade, vendendo esses produtos já processados, né. A agricultura familiar está, em alguns casos, integrada a alguns movimentos e cooperativas, né, que atuam no escoamento dessa produção
e uma grande parte também da agricultura familiar está na mãos de alguns atravessadores que dificultam um pouco, né, a distribuição, digamos, de renda advinda da agricultura familiar. E hoje a agricultura familiar representa, né, 70%, né, da produção que chega, né, às mesas dos brasileiros. Então tem uma grande importância, né, apesar de usar 30% do território do espaço rural no Brasil, produz aí 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. Quais as dificuldades que as comunidades enfrentam hoje com a expansão do agronegócio no sentido da agricultura familiar? Que você acabou também de falar que 70% hoje é agricultura familiar e ela ocupa 30% do território. Como que consegue fazer essa logística e estatística? A agricultura familiar nos últimos 70, 60 anos, né, ela sofreu uma grande transformação com o êxito urbano. Então muitas famílias deixaram o espaço rural em busca de empregos, né? Então teve uma questão aí econômica e de mudança de migrações mesmo, de populações, né? E a gente teve também uma mudança cultural muito forte, né, com a aproximação, né, dessa revolução verde, digamos, com a aproximação de produtos químicos, com a agricultura que se tornou um pouco mais cara, né, de ser produzida por conta desse pacote tecnológico, né, que de certa forma torna-se um pouco inacessível a essas comunidades. Então, digamos que uma forma de agricultura pensada dentro de uma monocultura, com sementes que tem que comprar junto, sementes, o adubo químico, o veneno, então se tornou uma agricultura inviável para muitas famílias, e essas famílias, por essa pressão, foram deixando o campo e buscando outras formas de fazer agricultura. Aquelas famílias que estão mais integradas a movimentos que possuem assistência técnica, que têm algum tipo de acompanhamento, conseguem, de certa forma, sobreviver e crescer dentro desse espaço, né? Mas realmente não há muitas políticas públicas, né, que apoiem essas famílias, que subsidiem, que criem condições. A gente vê realmente muitos pacotes, muito subsídio, muita facilitação para o agronegócio de larga escala, mas a agricultura familiar não tem, de certa forma, esse apoio tão forte, e aí tem que ser muito resiliente, e aí dificulta realmente. E a gente tem também recentemente, né, os jovens saindo do espaço rural de uma forma muito intensa, né, justamente observando toda essa dificuldade que a agricultura familiar vem passando, né? E aí a gente está vendo hoje outras perspectivas de agricultura, outras formas de fazer agricultura, outras cadeias produtivas surgindo que têm interessado não só aos jovens dessas famílias e comunidades tradicionais, como também novos rurais, que a gente fala, são pessoas que estão migrando também de volta para o campo, outros que nunca teve contato com o campo e está querendo praticar agricultura com sua família, com a comunidade. Então a gente está vendo um outro movimento no espaço rural acontecendo, com mais autonomia e com um formato, digamos, mais em redes, né, de cooperação. Bento, você citou agora há pouco que a valorização ao que você chamou de agronegócio de larga escala. E eu acho curioso isso, porque existem até propagandas, né? Existem mensagens na mídia, né? Que o Brasil é o país do agronegócio. Só que parece que a gente só consegue enxergar o agronegócio quando é uma fazenda que produz soja, quando é uma fazenda que produz carne bovina, que produz carne de aves, né? E que manda esse produto muitas vezes para o exterior. E quando a agricultura familiar, você nos traz aqui que 70% da produção do que chega às mesas dos brasileiros são provindas de agricultura familiar, então eu quero até aproveitar a sua experiência como antropólogo para entender por que essa desvalorização à agricultura familiar? Porque parece que não existe orgulho no Brasil de falar da importância da agricultura familiar aqui no país. Assim, existe toda uma articulação, né, que apoia esse desenvolvimento do agronegócio, né, dentro dessa
perspectiva, né, dos commodities, né, de articulações entre grandes empresas, né, indústrias químico-farmacêuticas, Estado, né, enfim, há uma articulação de muita força, relações de poder, né, que de certa forma privilegiam esse setor, né, e principalmente o setor que mais impacta e que mais consome água, né. Então eu conheço a agricultura em larga escala em outros países, tive a oportunidade de atuar também no nosso país vizinho aqui na Argentina, e vejo os resultados que ocorrem, né, a partir dessa relação, né. Então a gente tem uma agricultura que ela é pujante, econômica, que gera uma ideia de grande escala, de grande produção, mas em poucos anos a gente vê um resultado no solo, um resultado nos biomas, nos ecossistemas, que torna insustentável essa agricultura. Então, ela tem uma fase realmente pujante, mas depois, com os impactos que ela gera, residual no solo, enfim, uma série de fatores de contaminação de água, acaba sendo insustentável, então é um risco, né? E a gente fala de agricultura familiar, a gente fala de segurança alimentar, segurança nutricional, né, diversidade na alimentação, e é realmente o alimento que, no final das contas, chega, que é o alimento que é mais consumido, né, pelas famílias. Então, o agronegócio, ele tem ramos de pequena escala, que tem economias mais biorregionais, com uma otimização, né, no escoamento dessas produções, com uma agricultura também com precisão, com tecnologia, mas boa parte realmente é uma agricultura que apenas extrai os recursos naturais, né, e ainda gera um impacto muito grande, e eu já conheço regiões que estão ou em processo de desertificação ou realmente já perdeu totalmente sua capacidade de regeneração, de resiliência, né, por conta dessa extração extensiva, né, dos recursos naturais. Ô Bento, a gente tem aqui dentro da Assembleia Legislativa um projeto de lei proposto pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, que é o 656 de 2020, que inclui a disciplina, né, agricultura familiar no currículo escolar no ensino médio da rede pública de ensino. Você acha que isso é muito importante e isso para o futuro vai ser de grande valia? Sim, eu acho que é de muita importância, principalmente nesse momento que a gente vê, né, formas de fazer agricultura que promovem uma ecoalfabetização, que promovem autonomia, que traz ferramentas de também realinhamento, né, da natureza, de reconexão com a natureza. Então, a agricultura, quando ela é pensada, né, com bases na ecologia, com bases na aplicação, né, dos ciclos naturais, com essa observação dos ecossistemas, né, e essa economia familiar, essa economia local, biorregional. Então, digamos, a gente já sabe que é possível, né, promover essa ecoalfabetização, a gente já vê isso acontecendo em escala muito grande. O Brasil, com todo esse processo de crise, né, em vários setores, trouxe aí algumas soluções que partem desses conhecimentos da natureza, da agricultura ancestral, do policultivo, né, dessa relação, né, do campo-cidade. Então, é assim, uma coisa que eu fico muito feliz de estar vendo chegar, né, a essas discussões, essas necessidades nos âmbitos, né, nesses setores, para que possam realmente abrir essa possibilidade. Nós temos também hoje vários agroecólogos, né, se formando. O Brasil lançou nos últimos anos, né, faculdades de agroecologia, né, nos institutos federais, com vários agroecólogos, pessoas que são capazes de estar promovendo essa troca, esse conhecimento, né, de uma forma organizada, uma forma sistematizada, e que com certeza vai gerar um impacto nessas novas gerações, né, de grande valia, porque nessa crise que a gente vê hoje, a gente vê ainda mais a importância da autonomia, de você poder produzir o seu próprio alimento, de você entender também a economia rural, a economia, até a possibilidade, né, de você produzir na sua casa, nos pequenos espaços, né, e ter essa troca, né, enfim, ter uma relação com o alimento, né, sabendo a sua origem, né.
E é outra questão muito importante, né? Falar de agricultura familiar nas escolas, né? Falar nesses âmbitos, significa trazer o senso crítico justamente desse cenário que a gente estava conversando. Então, as pessoas vão passar a saber de onde vem realmente o alimento que chega à sua mesa, o que está na feira, que está no mercado, como que é produzido esse alimento, né? Então, é um processo de sensibilização, de formação essencial para as pessoas, para os jovens, que apoiam assim totalmente. Para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista aí muito interessante que fala da importância da amamentação para a saúde dos bebês, né? A gente sempre ouve falar que algumas mães desistem de amamentar aí por causa da dificuldade nas primeiras mamadas, mas a Melissa Araújo e o Guga Mendonça conversaram sobre esse assunto com o médico ginecologista e obstetra Marcos Maia. O doutor Marcos reforçou todos os benefícios para a criança em receber o leite materno, de preferência só ele, até os 6 meses de vida do bebê. Vamos acompanhar. Doutor, quais são as dicas que o senhor pode dar para aquelas mães de primeira viagem que estão ali pensando em desistir de amamentar porque machuca, porque não fez alguma coisa incorreta e acabou machucando? Quais são as dicas que o senhor pode dar para essas mamães? Bom, a amamentação é um processo muito difícil, né? Tem que estar muito empenhada e a assistência médica dos profissionais da saúde tem que estar bem coesa com a paciente. Porque a paciente, quando ela sai, ela tem o parto, ela tem um nível de hormônio muito elevado na corrente sanguínea, ainda está em queda, isso ela deixa um pouco ela deprimida, sem essa vontade que ela tinha antes do parto de amamentar tudo. Mas essa vontade existe, é porque ela está em influência de um pós-parto imediato. Então, o que ela precisa? Ela precisa de uma orientação para orientar ela como que o bebê precisa pegar o peito dela, né? Ela pega. Uhum. E essa orientação são 10 passos, né? São 10 passos, como a boca do bebê tem que ficar, como o seio materno tem que se posicionar na boca do bebê, a posição do corpo do bebê, tudo isso. Isso, no começo, gera, sim, um desconforto, né? Pode dar aquelas fissuras, tudo. Mas isso tudo tem orientação e tem alguns métodos para prevenir essas rachaduras, como é muito difundido pela Organização Mundial de Saúde, o banho de sol, né? Eu sei que é uma região difícil para isso, um banho de sol por 20 minutos todo dia, tentar passar o próprio leite pela areola da mãe, e aí quando for de mamar, novamente limpa com uma água, essas águas de garrafinha, né, potável, limpa para deixar um ambiente mais estéril para o bebê. E assim, a grande mensagem que tem que passar na amamentação é assim, não desistir, porque assim, o benefício da amamentação pro bebê é muito grande, é muito, muito, muito grande. Fala um pouquinho mais, doutor, sobre essa questão dos benefícios para o bebê. Quanto a amamentação faz bem para a saúde do neném? Bom, a gente pode pensar assim, o bebê no intraútero, na vida dele dentro da barriga, ele estava recebendo todos os nutrientes necessários pelo cordão umbilical, né? Uhum. Vem pela placenta, cordão umbilical e vai para o bebê, de uma forma passiva para ele. E assim, para ele nunca tinha prejuízo, porque a mãe não está mais comendo carne, mas ele vai tirar de algum jeito a proteína da mãe, ou do músculo, ou de alguma região do organismo materno para ele. Ele nunca vai ficar sem nutriente. O que acontece? A amamentação, ele precisa dos mesmos nutrientes. Ele precisa de proteína, aminoácido, vitamina, eletrólito, sódio, potássio, lipídio, gordura também, glicose. Tudo isso ele vai receber por onde? Pelo leite materno. O leite materno, ele é dividido em 2. O primeiro leite, por isso que a gente sempre fala, o leite materno, quando você começa a dar a primeira mamada, o primeiro leite anterior que a gente fala é o leite que mata a sede da criança, né? E nesse leite anterior, que é os primeiros goles do bebê, quando ele está amamentando, água, vitamina, aminoácido, tudo isso ajuda no crescimento do bebê. E o leite mais posterior, que é no final, é aquele leite mais gorduroso,
que é a gordura, que também vai ajudar no desenvolvimento do bebê. Mas o mais importante de tudo, na amamentação, se a gente for pensar, o bebê está exposto a vários organismos, agora micro-organismos, bactérias, agora a gente está com coronavírus, que ele pode pegar, ele precisa ter anticorpo. E da onde vem esse anticorpo? Vem do leite materno. Então, tudo isso que eu falei, são as coisas essenciais para o desenvolvimento dele, e ainda existe uma proteção, que é o anticorpo. Ele não produz, num primeiro momento, o anticorpo. Então, todo o anticorpo vem do leite materno. Doutor, é importante, né? A gente está falando da questão dos anticorpos, né? Eu quero que o senhor fale para os nossos telespectadores, principalmente as telespectadoras que nos assistem, né? Qual que é a importância, né, de uma criança aí que tem a amamentação correta? E aí eu lhe pergunto, até que idade é correto você ter essa amamentação? Então, até 6 meses, a amamentação está bem indicada, né? É fundamental ter essa amamentação. Depois de 6 meses, você pode continuar amamentando, é muito bom também, mas assim, se você pode começar a fazer uma transição alimentar, que a gente fala, com água, chá, isso vai de cada pediatra e ver como que está a curva de crescimento da criança. Mas o ideal, assim, imprescindível, os 6 primeiros meses, imprescindível. Agora, assim, quanto mais conseguir, melhor é. O nosso corpo é muito inteligente, que ele pega e ele consegue, ele percebe que o que precisa para a próxima mamada. Então, assim, uma criança que já está comendo, a mamada dela é diferente. Ela não vai ficar obesa porque ela está comendo e com leite materno, entendeu? É mais uma adaptação de conhecimento da textura. É fantástico, né? Você vê a criança, aquelas crianças todas sujinhas de manga, porque estão descobrindo a textura da manga, o caroço da manga. Isso é fundamental para o desenvolvimento não só alimentar, mas também como conhecimento de mundo, né? Saber as texturas das coisas e tudo. Coincidentemente, a Mariana lá de casa adora manga, né? Fica super contente quando ela está comendo manga. Mas, doutor, é inevitável a gente tratar nesse momento dessa questão da Covid. Tem algumas mães, infelizmente, se contaminaram pela Covid. E aí eu queria saber se essas mães que estão amamentando e se contaminaram pela Covid, se é recomendado elas permanecerem amamentando ou se deve interromper esse processo de amamentação. Melissa, hoje não existe nenhum estudo que fala que o coronavírus ele é transmitido pelo leite, né? Então, assim, como que a gente tem que pensar quando uma paciente com suspeita ou com diagnóstico de coronavírus? A gente tem que pensar assim, ela tem condições clínicas de amamentar? É aquela paciente que ela está internada, está usando monitorização, tal? Não é essa paciente. Então ela tem condição. Então o que você precisa fazer? Você precisa amamentar, sim. O benefício da amamentação é muito superior do que o risco que o bebê corre. Mas você vai amamentar de qualquer jeito? Não, você não vai amamentar de qualquer jeito. Você vai pegar, vai fazer todas as medidas que a gente faz, sem ser gestante, usar máscara, lavar bem as mãos, evitar pouco contato do bebê, algumas superfícies que a mãe tem muito contato. Vamos supor, a mãe tá na cozinha, ou tá no quarto, criado mudo, essas coisas que têm superfície de contato, ou vai ficar limpando toda hora, né, ou evitar contato do bebê com essa superfície, porque qual que é o grande problema? Tirando na parte de amamentar, o bebê, aquele contato mais próximo com a mãe, que isso a gente vai minimizar a transmissão com máscara e com todas aquelas orientações que a gente já sabe, mas também o contato da mão do bebê, né, da criança, porque ela coloca sempre na boca, né? Então, assim, evitar contato da mão da criança em superfícies que podem estar contaminadas, o pezinho, porque eles estão naquela fase também de pegar e morder o dedo do pé, tudo isso é importante. Tudo isso são métodos para evitar a transmissão para a criança, mas assim,
Pode existir, mas o aleitamento materno, o benefício que a criança tem é muito superior do que esse risco, entendeu? Então, assim, tem que amamentar. Doutor, ainda nessa questão da Covid, eu acho que é importante o esclarecimento. A gente já falou muitas vezes sobre essa questão da transmissão, da amamentação, mas informação nunca é demais, né? No caso das mulheres que estão gestantes e eventualmente se contaminam pela Covid, há uma possibilidade da contaminação do feto? Então, ainda a gente está num processo aí de transição, de conhecer, né? De conhecer como que é a história natural dessa doença. Uhum. Então, assim, não existe nenhum relato ainda, já saiu um monte de trabalho chinês, não existe nenhum relato de transmissão vertical. O que é uma transmissão vertical? É passar pela placenta, pelo cordão umbilical, o vírus para o recém-nascido. Rezo muito, espero de verdade que isso não ocorra mesmo, a transmissão vertical, mas isso a gente só vai descobrir daqui a um tempo aí, com evoluir da doença, a gente conhecendo mais como que ela se transmite, como que ela se desenvolve, tudo isso. Mas aí existe um porém, né? E o bebê nasceu, ele nasceu e ele tem um risco lá imediato, isso é importante. Quando chega a gestante no pronto-socorro ou para internar, para ter o seu filho, é muito importante a equipe de enfermagem, a equipe médica orientar e perguntar alguns sinais que mostram que ela pode estar contaminada com corona. Por que isso é importante? Primeiro, para internação, ela tem que ficar em isolamento, vai fazer os exames, né, o PCR, e alguns hospitais também estão solicitando a sorologia, e ficar investigando durante o parto. Porque assim, se for um parto normal, aquele primeiro contato pele a pele, vai ter que ter algumas precauções, porque se ela estiver contaminada, ela precisa dessas orientações de EPI, né, que é o equipamento de segurança. Se ela não tem nenhum contato, falou assim, eu tive contato com meu pai no começo da gestação que teve corona, e eu posso estar com corona, tal, na hora do parto, se ela não tem nenhum sinal clínico de estar contaminada com o coronavírus, não tem necessidade de ter grandes precauções. Ela pode ter um parto do jeito que ela sempre sonhou, um contato pele a pele, com recém-nascido, não tem problema nenhum, tá bom? Sim. Doutor, a alimentação influencia aí no leite da mãe? Por exemplo, álcool, cigarro, interfere ali, digamos assim, entre aspas, na qualidade do leite materno? Sim. Eu costumo dizer que assim, tudo que a gente come, a gente passa na amamentação. Exatamente tudo. Mas esse tudo, existe coisas que é um tudo saudável e é um tudo não saudável. Mas se eu comer muito chocolate, meu bebê vai ter cólica. Então, mas você não precisa comer muito chocolate. Se você comer um chocolate por dia, a quantidade que vai passar para o seu recém-nascido é pouca, né? Então a gente tem que ter uma parcimônia. Agora, assim, essas coisas assim lícitas não fazem bem nem pra gente, né? Então, assim, álcool passa, assim, pro bebê, passa bastante, até, assim, em quantidade de concentração. Quando a gente fala em concentração no leite materno, isso deixa o bebê um pouco letárgico, mais sonolento, e vai atrasar um pouco, se for uma constante essa exposição ao álcool, pode atrasar um pouco o desenvolvimento do recém-nascido, né, e da criança. Cigarro, né, cigarro é um problema aí muito grande para a saúde da mulher, e ainda mais na gestação e depois na gestação, porque mesmo se ela, vamos supor, se ela não amamentar, mas se ela usar o cigarro, fumar, e o bebê vai ter contato já passivo com esse cigarro, a chance de desenvolver uma doença respiratória aí, ao longo dos anos é bem alta. E passar para o leite passa, assim, algumas as substâncias do cigarro, mesmo como eu falei no começo da minha explanação, ela é pouco, né, que passa, mas assim, o cigarro, mesmo o pouco que passa da substância do tabaco, já é muito prejudicial para a criança que está em um desenvolvimento acelerado, assim, está todo dia recebendo novos estímulos, que precisa estar um organismo sem essas influências aí, dessas substâncias.
programa especial Rádio Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau.